É uma derrota tão histórica que foi a primeira derrota desde 1894. E o que isso significa, né? A primeira derrota em mais de 130 anos. E eu acho que é interessante a gente voltar, fazer um resgate histórico do que foi essa rejeição aos nomes indicados pelo Floriano Peixoto lá em 1894. Ele indicou 5 nomes, né? O primeiro deles, o Beata Ribeiro, que é mais documentado, que era um médico, ele não era jurista, e depois outros 4 nomes. O Floriano Peixoto, ele foi um presidente muito autoritário. Ele assume o governo depois do Deodoro da Fonseca, né, que proclamou a República, tentar um autogolpe. E aí ele assume o poder, mas o Deodoro da Fonseca não tinha nem 2 anos ainda de governo, e segundo a Constituição, que todos eles tinham aprovado, tinham que fazer novas eleições. Floriano faz uma interpretação casuística da Constituição e diz: nada disso, eu vou cumprir esse mandato aqui até o final, até 1894. E nesse contexto ele faz um governo extremamente autoritário, porque você tem a revolta no Rio Grande do Sul, você tem a revolta da Armada no Rio de Janeiro, e ele declara estado de sítio em alguns desses locais e governa com mão de ferro, né? Ele é a marechal de ferro, foi a alcunha que ele ganhou naquele momento. Ele foi, para todos os efeitos, quase um ditador, se não um ditador realmente. E naquele contexto, o Senado Federal começou, né, algumas figuras ali começaram a enfrentar o Floriano Peixoto, e o Rui Barbosa se ganhou um destaque impetrando habeas corpus em nome de presos políticos daquele governo. E o Supremo Tribunal Federal, enfrentando o Floriano Peixoto, começou a conceder esses habeas corpus. E ali era interessante porque a gente estava definindo quais que eram os limites de cada poder, né? Eram os primeiros anos da República. Então, qual que é o poder do Executivo, qual que é o poder do Legislativo, qual que é o poder do Judiciário, aonde que eles se encontram, qual limita qual é o limite de cada um desses poderes. E ali foi um recado de independência do Supremo. O Senado, enquanto o Floriano buscava ter mais influência sobre o Supremo, que estava enfrentando o seu governo, né, que estava enfrentando as prisões políticas feitas em contexto de estado de sítio, o Senado decide rejeitar e falar: olha, o poder do Executivo tem que parar aqui, né? A gente estava sendo, naquela nova república, naquele novo regime que havia sido fundado, eles estavam consolidando qual é a caixinha de poder reservada a cada um desses entes da República. A minha impressão é que a gente está vivendo um momento histórico de similar importância, porque, na minha opinião, o evento de hoje ele simboliza, de certa maneira, o fim da nova república, ou o fim da nova república da maneira que a gente a conhece. O presidencialismo de coalizão, ele morreu. Não existe presidencialismo de coalizão como ele era antes. E eu acho que uma derrota tão significativa, depois de 130 anos, ela simboliza isso como poucas outras coisas poderiam simbolizar. A dinâmica dos poderes mudou. A gente está vendo, talvez, a consolidação dessa nova dinâmica de poderes, mas também, da mesma forma como foi em 1894, esses poderes em disputa. Na minha visão, a rejeição do Messias tem mais a ver com o Supremo do que com o governo Lula, embora também tenha a ver com o governo Lula. Ali a gente está tendo uma disputa, o Congresso ganhou muito poder com as emendas, o Supremo ganhou muito poder, o Executivo perdeu poder, e a gente está vendo, de certa forma, a cristalização dessas posições. O presidente não consegue mais indicar quem ele gostaria para o Supremo, o Senado está tentando enfrentar o poder do Judiciário, e esses poderes estão em colisão. Qual vai ser o destino disso, eu não sei, mas eu acho que é um momento de grande significado histórico.